Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac. Hoje vamos falar de um filme um pouco esquecido da DreamWorks, com parceria da Fuki Aoi, com parceria da Aardman Animations, mesma que fez o filme A Fuga da Galinha, o primeiro filme. Vai fazer o segundo filme também, A Fuga da Galinha. E o Alice Comert, A Batalha dos Vegetais. Hoje vamos falar sobre o Por Água Abaixo. Por Água Abaixo, no original em inglês, Full Church Hawaii, é um filme de animação britânica-americana de 2006, dirigido por David Brothers e Sam Fell, sendo produzido por Cecil Comer, David Sprockton e Peter Lord. É escrito por Dick Clement, Ian LaFerneire, Chris Loweich, John Kelman e William Davis. Reino Unido, Estados Unidos, 2006. Cor, 34 minutos. Direção: David Boweris, Sam Fell. Produção: Cecil Calmer, David Spokon, Peter Lodge. Roteiro: Dick Cramert, Ian LaFernaise, Chris Loweich, Joy Kelman, William Davis. Histórias: Sam Fell, Peter Lodge, Dick Cramert, Ian LaFernaise. Elenco: Hugh Jackman, Kate Winslet, Ian McKellen, John Reno, Bill Nigger, Andy Serkis, Shane Hick. Gênero: animação, aventura e comédia. Música: Harry Gregson Williams. Edição: Eric da P.K. Wicks, John Ferguson. Companhias e produtores: a Aardman Animation e DreamWorks Animation. Distribuidora: Paramount Pictures, Oriented International Pictures. Lançamento: 3 de novembro de 2006 nos Estados Unidos. Portugal: 30 de novembro de 2006. Inglaterra: 1º de dezembro de 2006. Brasil: 15 de dezembro de 2006. Idioma inglês. Orçamento: 149 milhões de dólares. Receitas: 172 milhões 281 554 dólares. Em terceiro e último filme a ser produzido pela Aardman Animation e pela DreamWorks Animation, depois de A Fuga das Galinhas, de 2000, e o Alice Gromit, A Batalha dos Vegetais, 2005. Além de ser o primeiro filme de animação computadorizada da Aardman, que até então havia produzido somente filme em stop motion, na dublagem original, o filme conta com as vozes de Hugh Jackman, Kate Winslet, Andy Serkis, Bill Hader, Ian McKellen, Shane Richie e Jean Reno. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 3 de novembro de 2006. No Reino Unido em 1º de dezembro de 2006. Sua estreia em Portugal se deu no dia 30 de novembro de 2006 e no Brasil 15 de dezembro de 2006. Apesar de receber críticas positivas, Full Church Hawaii teve desempenho baixo dos esperados na bilheteria, levando a DreamWorks a encerrar sua parceria com a Aardman. Rod St. James é um rato de estimação
pertence a uma família de classe alta que reside em um apartamento elegante de Kensington, Londres. Enquanto seus donos saem de férias, um rato de esgoto mal educado e hostil chamado Sid adentra o apartamento pela pia da cozinha e decide ficar por ali. Ao ver na televisão que a Inglaterra irá disputar com a Alemanha a final da Copa do Mundo, Rod planeja um esquema para se livrar de Sid, tentando atraí-lo para a privada do banheiro. Ele dá a descarga, mas Sid percebe o plano e joga Rod para dentro do vaso e dá a descarga, levando-o por água abaixo. Chegando nas profundezas do esgoto, Rod descobre uma cidade parecida com Londres, Ratopolis, feita de pedaços de lixos e habitadas por outros ratos. Ele conhece a rata Rita Maloney, uma catadora de lixo bastante esperta e empreendedora, a qual trabalha pelos esgotos aos seus braços. Confiar James Dodger. Rita inicialmente se irrita com Rod depois que ele a dedura para o maior inimigo dela, o vilão de Toad, Sapão, colecionador de coisas caras que roubou o rubi da família de Rita e está planejando dominar Ratopolis com a ajuda de seus capangas atrapalhados, o rato Spink e o Ritter Alvino. Ao capturar Rita e Rod, Sapão decide o congelar com nitrogênio líquido dentro de uma máquina de gelo. O Predador consegue fugir e dá roupa de Sapão um cabo mestre elétrico exclusivo que é necessário para controlar as comportas de esgoto de Petrópolis, a qual ela passa a usar como cinto para sua calça. Rod descobre que o famigerado rubi é falso e o quebra na frente de Rita. Para provar isso, enfurecendo-a, Rod oferece a ela um rubi verdadeiro se ela levar de volta a Kensington, e ela concorda em ajudá-lo. Antes de levar Rod de volta para casa, Rita o leva para sua casa onde mora sua grande família. Durante a estadia de Rod por lá, ele ouve uma conversa escondida entre ela e seu irmão que faz com que Rod pense que a Rita está planejando entregá-lo para o Sapão. Rod então rouba o James Dodger, mas Rita consegue alcançá-lo, navegando em um patinho de borracha. Ele explica o mal-entendido, refazendo as pazes com ele. O par foge de uma posterior perseguição de Spike e Alvino, que se enfurece com repetidos fracassos de seus outros cúmplices. Sapão manda chamar seu primo francês, Le Frong Ram, para ajudá-lo. Posteriormente é revelado que Sapão era o animal de estimação do príncipe Charles, mas foi substituído por um rato de estimação e foi jogado em um vaso sanitário, que resultou em seu ódio pelos roedores. Lehan e seus subordinados interceptaram Rod e Rita e chegaram a pegar o cabo mestre de volta, afundando o James Dodger em uma correnteza pelo esgoto, mas a dupla usa uma sacola plástica para fugir e conseguem novamente pegar o cabo. Eles escapam por um encanamento que termina na superfície e passa a avistar Londres de cima. Indo para a casa de Rod em Kensington, Rod paga a Rita o rubi prometido e uma esmeralda para ajudar na construção de um novo barco para ela e depois mostrar-lhe a casa.
Ela no começo acredita que ele tem uma família na casa, mas avista uma gaiola e percebe que ele é, na verdade, um animal de estimação. Rita tenta persuadir Rod a acompanhá-la de volta para o esgoto, mas ele se mostra orgulhoso demais para admitir que está sozinho. Ela então parte sem ele, mas logo é capturada novamente pelo sapão que o recupera o cabo mestre. Com Sid ainda na casa e assistindo ao jogo da final da Copa, Rodney finalmente reduz o verdadeiro plano de sapão. Abrir os portões das comportas de esgoto durante o intervalo do jogo, quando todos os humanos da cidade provavelmente estarão usando seus banheiros, para inundar e destruir Ratópolis. Com este plano, Sapão irá repovoar o local com girinos, substituindo a população da cidade de ratos para sapos. Rod permite que se o substitua na casa como um animal de estimação e o manda levá-lo de volta ao esgoto através da privada de novo. Ao chegar lá, ele liberta Rita e juntos derrota o Sapão e seus capangas congelados enormes, ondas de esgoto utilizados todos os estoques de hidrogênio líquido do vilão com Ratópolis salva Rita e Rod. Constroem o James Dodge 2 e partem nele rumo a Paris, dando a entender implicitamente que eles agora são um casal. Em uma cena no meio dos créditos finais, a ex-proprietária do Rod, Tabata, volta para casa com um novo animal de estimação, um gato, causando espanto em Sid. Elenco: Hugh Jackman como Roderick Rod, St. James, um rato de estimação mimado e solitário, que mora num apartamento de Kingston com uma rica família inglesa. Ele é jogado no vaso sanitário por Sid indo para no esgoto. Kate Winslet como Rita Maloney, uma rata catadora de lixo e a filha mais velha de uma enorme família de ratos. Ela é capitã do seu barco James Dodger. Ian MC Kellen como Ted Toad, o Sapão, na dublagem brasileira. Um anfíbio arrogante que quer que toda a população de ratos seja morta para que ele possa procriar suas centenas de filhotes. Jim Reno como Le Frog, ou Le Ram, na dublagem brasileira. Primo francês de Sapão. Ele domina as artes marciais e é o líder de uma equipe de sapos. Andy Serkins como Speak, um dos capangas do Sapão, juntamente com Wither. Ele é o mais arrogante e maléfico dos dois, embora seja o menor da dupla. Bill Nighy como Wither, ou Albino, na dublagem brasileira. Outro dos dois melhores ratos capangas do Sapão. Whitley é um rato albino e parceiro de Speaking, sendo maior que ele, inclusive, porém, ao contrário de Speaker, Wither é simpático e menos cruel, mas também mostra ser ignorante e ingênuo em alguns momentos. Shane Richie como Sid, um rato obeso e afogado, que emerge na pia da casa de Rod. Ele o joga na privada. Ele é um conhecido de Rita e sua família. Kate Barg e David Sachert como Sr. e Sra. Maloney, os pais de Rita. Miriam Magolies como a avó de Rita, que tem uma queda por Rod por confundi-lo com o cantor Tom John. Rachel Harrison
como Tabitha, a dona humana de Rod. Produção. A ideia de um filme sobre ratos que se apaixonaram em um esgoto foi proposta pelo animador Sam Fell, enquanto Aardman Animation estava produzindo A Fuga das Galinhas em 2000. Na época, o estúdio britânico encorajou todas as empresas a encontrar ideias para realizar a produção, que seria realizada em parceria com a norte-americana DreamWorks Animation. Sam Fell, juntamente com o executivo Mike Cooper e o produtor Peter Lord, em seguida desenvolveu o conceito de uma história antes de apresentá-la para a DreamWorks. Lord descreveu o roteiro como se fosse uma versão do filme The African Queen, com os papéis de gêneros invertidos. Os desenhistas de histórias em quadrinhos, Dick Claremont e Ian Fennes, foram contratados para escrever o roteiro do filme, que ficou sob o título provisório de Ratrópolis, até que no momento a Aardman usava stop motion para realizar suas animações mais comum. Project Hawaii contaria com muitas cenas envolvendo água. Seria muito mais trabalhoso realizar o filme com a tradicional técnica e usar água de verdade. Iria danificar os modelos de plasticina. Também seria inviável financeiramente compor CGI em imagens que incluíssem água. Ainda utilizando a técnica em stop motion, os produtores decidiram então que Project Hawaii, por água abaixo, iria ser produzido totalmente em animação computadorizada. Ainda assim, várias técnicas foram utilizadas para dar uma impressão de animação em stop motion para o filme, como o uso de bocas de reposição para sincronia labial em vez da interpolação geralmente vista em animações por computadores. Este seria o terceiro e último filme produzido pela parceria Aardman DreamWorks. O insucesso comercial de Por Água Abaixo teve vez com que a parceria fosse encerrada, acarretando no fato das duas produtoras não realizar mais nenhum trabalho juntas desde então. Marketing. Trilha sonora. No dia 31 de outubro de 2006, a trilha sonora de Por Água Abaixo foi lançada pela Artstar Works. Números, títulos musicais e duração. 1. Be Singing You My Friends. 3 horas e 49 minutos. 2. Dancing With Myself, Billy Idol, 4:49. 3. Are You Gonna Be My Girl, Jet, 3:34. 4. X A Lady, Tom John, 2:54. 5. Ice Cold Rita, Hugh Jackman e The Slugs, 44 minutos. 6. Bohemia Like You, The Danny Horrors, 3:32. 7. Marcel Tate's Not His Your Sting, Harry Gerson e Williams e The Slugs, 55 segundos. 8. What's New Pussycat, Tom John, 2:17. 9. Yarkets
Sex, Boots, Saxofone, Boots Hardolph, 2 em 1. 10. Mr. Lonely, The Slugs, 27 segundos. 11. Don't Hurry, Be Happy, Bob McFerrin, 4:22. 12. Pound Mary, Tina Turner, 5:25. 13. Wonderful Niggert, Fastball Slim, 2:37. 14. Live in the Summer, Harry Garson Williams, 4:40. 15. Beaore Tsung, 35 minutos. Duração total 36,16. Videogame. Considerado que o lançamento do filme foi lançado uma adaptação em videogame para PlayStation 2, Nintendo GameCube, Game Boy Advance e Nintendo DS. Apesar de ter sido recebido com críticas negativas, o jogo recebeu o N Awards na categoria de melhor videogame de animação. Lançamento em home video. Por Água Abaixo foi lançado em DVD nos Estados Unidos em 20 de fevereiro de 2007. E os bônus incluídos foram bastidores, comentários dos produtores, jogos interativos e músicas inéditas das mesmas. No Reino Unido foi lançado em 2 de abril de 2007. Recepção. Bilheteria. Por Água Abaixo arrecadou $64.665.672 nos Estados Unidos, ficando abaixo da média nacional de outros filmes da CGI da DreamWorks Animation. E mais 111 bilhões 817,14,663 dólares no mercado internacional, ficando com total mundial de 178.120,010 dólares, contra um orçamento de 145 milhões dos Estados Unidos. No filme estreou no terceiro lugar em seu primeiro final de semana, com 18.817.323 dólares, atrás do Bullhead e The Santa Claus 3, The Escape Clause. Apesar de ter ocorrido os custos de produção, a receita do filme ficou baixo do esperado, e isso resultou no encerramento da parceria da Aardman com a DreamWorks em produções animadas. No Brasil, Por Água Abaixo conseguiu atrair 1.471.246 pessoas nos cinemas. Crítica. Por Água Abaixo tem uma classificação de 74% de aprovação no agregador Rotten Tomatoes, com uma classificação média de 6.7 de 10, com base em 131 comentários. Conselhos críticos nos sites: inteligente e atraente tanto para as crianças quanto para o adulto. Por Água Abaixo marca uma entrada bem sucedida no resultado da animação digital da Aardman Animation. O Metacritic atribuiu a pontuação de 72%, indicando uma crítica geralmente favorável. O crítico Owen Gerberman, da revista Eternamente Weekly, deu ao filme uma nota bem mais, dizendo que Por Água Abaixo não tem a mesma atração de aventuras de Wallace e Gromit, mas atingiu seu próprio ponto de prazer demente. James B. Hardinelli, da Views, deu ao filme 3 de 4 estrelas, dizendo: é melhor do que 90% das animações dos últimos anos e refrescante. Não tem qualidade ou apelo do filme, acrescentando palavras para as crianças. Jay Sturge, do West Newsday,
deu ao filme 2 de 4 estrelas, dizendo apesar dos esforços de 5 escritores e a tentativa de fazer os personagens dessa animação em CGI parecerem bonecos de argila, que são a marca registrada da Adman, com suas sobrancelhas maleáveis e bochechadas salientes como as de um sofredor de cachumba. Nenhum desses personagens é particularmente cativante. A Annie Hornaday, do The Washington Post, deu ao filme uma crítica positiva, dizendo: por água abaixo, o primeiro desenho animado gerado por computador da Aardman acaba com a argila, mas deixa o artesanato e a emoção intacto, resultando em seu filme que ganham seu lugar entre os clássicos da Aardman. Peter Hartend B. do São Francisco Chronicle deu ao filme 3 de 4 estrelas. A sessão curta dos diretores David Brower e Sam Fell é perdoável, principalmente porque o filme é cheio de personagens divertidos. Richard Collins, da revista Times, fez uma crítica negativa do filme, dizendo que a animação é deficiente na comicidade, que é uma marca registrada das animações da Aardman, ou talvez Nick Park, dando um desânimo exagerado ao filme. Ele também disse: não quero dizer que os ingleses estavam corrompidos, mas acho que eles permitiram que seus instintos mais fortes e peculiares fossem deixados de serem praticados nessa produção. O crítico James Venieri, do site do jornal diário Boston Herald, disse: sem dúvida, o pior filme do ano. Filmes bons nunca foram fortes da Aardman. E se você achou que as lesmas cantadoras eram para ser engraçadas, pense de novo. Ted Fryer, do The Search Times, deu ao filme 3,5 estrelas de 4, dizendo: fãs de Wallace e Gromit podem ficar intrigados com uma desconexão visual de Por Água Abaixo. Eles certamente ficaram encantados com o incansável capricho escrito e velozes de uma história que nunca desacelera para pensar aonde tudo vai parar. Carl Smith, do New York Post, deu ao filme 3 de 4 estrelas, dizendo: como essa coisa foi feita em Hollywood. É um mistério, mas eu iria na maioria das vezes, especialmente dos estereótipos médios sobre os franceses e também com as piadas futebolísticas sobre o time de futebol da Inglaterra. O crítico brasileiro Marcelo Forlani, do site Omelete, disse: infelizmente o público estadunidense, responsável por grande parte das bilheterias mundial, não viu muito graça na história sobre o futebol, pois gostam mais de outros esportes. Disse também que os dois estúdios erraram ao encerrar sua parceria. Então, gente, como vocês
de 10. É um dos bons filmes. Se vocês quiserem que eu continue falando sobre filmes esquecidos, inscreva no canal, comente, compartilhe, dá muitos likes. Comente no comentário qual que é o próximo filme que eu posso falar. Eu tô pensando em voltar com minhas séries de falar sobre filmes esquecidos, filmes esquecidos, continuações esquecidas, continuações, animações esquecidas, séries esquecidas, personagens esquecidos, histórias de personagens, origens de personagens, entre outras coisas. Mas se vocês quiserem esse vídeo disso, inscreva no canal, comente e compartilhe. Eu sou o Isaac e tchau!